Olá pessoal, tudo bem por aí? Que tal fazer uma peça com apenas 2 materiais? Gostou da ideia, né? E se eu te disser que essa ideia pode ficar muito melhor? Vem comigo que eu vou te explicar como. Muito bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Paty e você está no Paty Patucci. Hoje nós vamos aprender a fazer um tapetinho pet. Isso mesmo, é um tapetinho onde a mamãe e o papai do pet podem colocar o potinho da comida e o potinho da água. Olha a lindeza! Gente, não tem explicação, é muito fofo. Ele tem formato de ossinho. Olhem, é muito lindo, não é? E o melhor de tudo, tu vai usar apenas 2 materiais. Tecido 100% algodão, eu estou usando aqui, o tricoline, e manta. Aqui eu estou utilizando uma bem leve. Vamos para o passo a passo? Agora nós vamos passar o desenho do nosso molde para o tecido. Nós vamos passar esse desenho para o tecido de forro, o tecido que vai ficar em contato com o chão do tapete. Nós vamos colocar ele, como esse molde aqui é 1/4 de molde, ou seja, nós vamos ter que desenhar 4 vezes esse molde aqui no tecido para ficar com o molde inteiro. Então posiciona ele próximo às bordas do tecido, deixando uma margem, né, aqui. Que eu deixei, olha, 1 dedo de cada lado, tá ótimo, pode ser um pouquinho mais, tá? E faz todo o contorno do molde bem retinho. Eu aqui tô usando o giz para dar contraste, porque o tecido é escuro e eu não tenho caneta fantasminha, aquela caneta que apaga com o calor do ferro, de cor clara. Então eu estou usando o giz. Faz todo o contorno do molde, bem retinho, sempre segurando ele para não sair do lugar. E como eu disse, todo o contorno. Então aqui, ó, vou finalizar ele aqui. Se eu retirar, eu tenho todo o contorno desenhado, inclusive aqui no meio, né? Porque aqui vai ser o meio do nosso tapetinho, ó. O meio na horizontal e o meio na vertical. Agora, ó, então, o meu molde estava aqui. O que eu vou fazer? Eu vou espelhar ele. Então, agora eu vou virar ele para lá, ó. Então, eu virei, tá? Ele estava assim. Se eu espelhar ele, ele vai ficar assim. Certo? E encontra novamente bem direitinho o meio, ó. Então o meio vem aqui, bem certinho, encosta. Dá até para botar um pezinho aqui, né, para não escorregar o molde enquanto tá desenhando. Tá? E agora aqui, novamente faz todo o desenho do molde. Todo o contorno. Contorna bem certinho todas as partes. Inclusive aqui no meio. Aqui não preciso riscar porque já tem um risco, né? Nós nos baseamos por ele, tá? Então agora eu tô com o molde com a parte arredondada aqui pra cima. Eu vou espelhar ele novamente. Agora para esse lado, tá? Então, encontra novamente ali bem certinho na linha que nós acabamos de traçar. Encontra ele, né, bem retinho e novamente desenha o molde no tecido. E agora espelhar ele novamente. A parte arredondada tá aqui em cima, nós vamos trazer ela aqui para baixo, tá? Então sempre, ó, esse movimento, ele faz 180 graus, ele gira aqui para baixo. Olha, já temos o desenho do ossinho. Olha que bonitinho. Então, lembrando, vamos costurar no risco. Então, não podemos recortar o tecido nesse momento. Como que vamos fazer a montagem para levar para a máquina? Então, agora nós vamos reservar esse desenho que nós fizemos. Vamos pegar. Eu aconselho utilizar uma manta leve aqui. Pode ser uma manta que não tenha cola, a resina, né? De nenhum lado. Pode ser.
Pode ser a que tem a resina de apenas um lado, que é o caso que eu vou usar aqui. Essa aqui eu estou usando uma manta R1, que ela tem a resina só de um lado, com a gramatura bem fininha. Ó, ele é uma gramatura bem fininha, porque a ideia aqui é só dar uma estrutura para o tapetinho, não é deixar ele fofucho, mesmo porque aqui em cima vai ir o potinho de água e o potinho de ração do pet, certo? Mas claro, se você tiver em casa só a R2 ou só a R1, que é uma gramatura maior que essa, tu não vai deixar de fazer, tu vai fazer igual, certo? Então, aqui eu tenho cola só de um lado, eu vou botar a cola aqui para cima. Então, sem cola, virado para baixo, cola para cima, vou pegar o tecido principal e vou deixar a estampa voltada para cima. Então, o que está encontrando a cola aqui nesse caso? O avesso do tecido principal, está encontrando a cola. Agora eu vou passar isso aqui, esses dois tecidos, né, a manta e o tecido principal. Vou passar no ferro para ficar mais firme, a manta vai aderir no tecido principal e eu já volto para terminarmos a nossa montagem. Passei o ferro, então ela fica uma peça única, digamos assim, ela dá uma firmeza. Para quem não estiver utilizando a manta com resina, pode utilizar uma cola spray. E se não tiver a cola spray, não tem problema, só tem que ter um pouquinho mais de cuidado para o tecido não ficar dançando e sair do lugar e ficar uma parte do trabalho sem manta, certo? Agora, nós vamos vir com o nosso desenho do molde, aqui, e vamos colocar esse desenho para cima. Nesse caso aqui eu estou usando um tecido de forro que é fio tinto. O que é o fio tinto? O fio tinto é quando é a mesma cor dos dois lados, é o fio que é tingido, não tem uma estampa impressa, certo? Então, se for um tecido estampado, o tecido de forro, a estampa tem que estar do mesmo lado que está a estampa do tecido principal, certo? Vamos de novo. Se não for um tecido fio tinto e for um tecido de estampa, que um lado seja liso e outro lado estampado, lado estampado encontra a mesma face do lado principal que também é estampado, para baixo, e o avesso para cima, porque nós vamos costurar aqui nesse risco. Agora nós vamos alfinetar toda essa peça. Quem preferir pode alinhavar. Como vocês já sabem, eu gosto de alfinetar. Peça toda alfinetada. Agora nós vamos para a máquina passar uma costura em cima do risco, em toda a volta do desenho que nós fizemos. Essas linhas do meio não são costuradas. Essas linhas foram apenas para marcação, essa vertical e essa horizontal. A costura é apenas no contorno. Quem não tem prática ou às vezes tem medo de esquecer, nós vamos precisar deixar um buraquinho para desvirar a peça. Então, faz um risquinho, ó. Um risquinho aqui, um risquinho aqui, que aqui tu começa a costura, faz todo o contorno e para aqui. E esse buraquinho de uns 4 dedos vai ficar sem costurar para podermos desvirar a peça. Já passamos a costurinha em todo o nosso contorno, deixando um buraquinho para desvirar a peça. Agora eu vou retirar os alfinetes para podermos refilar. Eu quero mostrar para vocês no detalhe como que nós vamos fazer o recorte, principalmente aqui nos cantinhos. Tá? Então eu vou retirar os alfinetes e mostro para vocês o recorte. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos recortar com a tesoura toda a volta, deixando mais ou menos um dedinho, né, 1 centímetro no máximo, ao redor da costura. Vamos recortar tudo. Agora aqui, pessoal, tem 2 detalhes bem importantes que eu quero que vocês prestem muita atenção. O que vocês podem observar aqui? Nós temos aqui cantos, né? A costura veio aqui e fez uma esquina, né? Ó, ela fez uma esquina, ela estava indo reto e começou a descer.
Então, nessa esquina aqui, para quando nós desvirarmos a peça e não ficar embolado, o que nós vamos fazer? Aqui até dá para deixar um pouquinho mais próximo da costura, até deixei um pouquinho de margem demais, tá? Deixa eu só fazer essa margem aqui para mostrar para vocês. Então, aqui, ó, nós vamos chegar com a tesoura com um cortinho reto bem pertinho da costura. Cuidem para não cortar a costura, ó. Fiz um pique, tá? Ó. Certo? Um piquezinho, chegando, é bem na diagonal. Bem na diagonal. Vamos fazer nos outros 4 cantos. Aqui tá a parte reta da costura, aqui ela começa a descer. Então, eu vou vir com a tesoura na diagonal, quase encostando na costura, mas não encosta. E faço um piquezinho. Tá? Observa para ver se não cortou a costura. Faz nos 4 cantos. Agora, o próximo detalhe importante. Aonde houver curvas, aqui tem curva, aqui tem curva, curva, aqui também. Quem tiver a tesoura de picote, pode usar a tesoura de picote. Quem não tiver, não vai deixar de fazer. Vai usar a tesoura normal e vai vir dando piques em toda a volta. O mesmo pique que nós demos aqui nessa esquininha, nós vamos fazendo piques em todo o contorno aonde tiver essa parte mais arredondada. Então, vem fazendo pique. Dá para fazer com a tesoura normal, só um pouquinho mais demorado, mas fica a mesma coisa, certo? Eu aqui vou fazer um lado com a tesoura de picote e o outro lado com a tesoura normal, para vocês verem. Com a tesoura de picote, ela fica mais rápido apenas, ó. Para que serve isso, Paty? Serve para quando nós desvirarmos a peça, não formar bicos aonde é para ser redondo, tá? Então, vem recortando. Já refilamos toda a nossa peça. Então, aqui eu quero mostrar para vocês. Aqui eu fiz com a tesoura de picote, tá? E aqui eu fiz com a tesoura normal. Ó, fica quase a mesma coisa. Certo? Só é um pouquinho mais demorado, mas fica quase igual. Em efeito, depois do tapete pronto, não tem diferença alguma, certo? Agora, por aquele buraquinho que nós deixamos sem costurar, nós vamos desvirar a peça. Lembrando, retrocesso no início, retrocesso no final, para não desmanchar a costura na hora de desvirar. Agora, quando formos desvirar, não façam assim, tentar puxar primeiro o tecido que está aqui na volta, né? Não. Coloca a mão aqui, vai lá na parte mais longe da costura, lá do outro lado, ó. Vai aqui nessa parte. O buraquinho tá aqui dentro, tá aqui, onde eu tô com os dedos aqui dentro, ó. Vai puxando, 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 encontra essa parte. Faz uma pinça com os dedos lá dentro, ó. Faz uma pinça. E puxa essa parte primeiro para fora. Evita de esgarçar o tecido e fica melhor para desvirar. Agora, com a ajuda, pode ser de um palitinho daqueles hashi de comida japonesa, ou pode ir ajeitando com a mão mesmo, com os dedos, ó. Vai desvirando, desvirando, já vai empurrando a costura, né? Para deixar tudo mais alinhadinho antes de ir pro ferro. Agora aqui, antes de nós passarmos o ferro, nós vamos ajeitar como de costume, mas podem ver que como nós fizemos o pique
os piques em toda a volta, onde são partes mais circulares, pode ver que a peça já se ajeita, ela fica arredondada e não cria esquinas, ó, certo? E, ó, vai ficando bem arredondadinho, nós vamos ajeitar. E aqui as esquininhas que nós cortamos, olha que perfeição! Aquele pique que nós demos na esquininha, nas 4 esquininhas, viu como vale a pena fazer? Porque fica tudo bem assentadinho. Olha essa peça, nós nem passamos a ferro ainda e ela já está toda bem assentadinha. Então agora nós vamos passar ela, inclusive para poder deixar bem vincadinho esse buraquinho por onde nós desviramos, para podermos passar uma costurinha aqui a máquina fechando, ou, como vocês já sabem, já me conhecem, eu prefiro costura invisível. É um pedacinho pequeno, vale a pena fazer, dá um acabamento melhor na peça, né? Então, vale a pena. Já passei a peça dos dois lados, tanto o verso quanto frente, passadinha. Já fechei o buraquinho por onde nós desviramos a peça. Deixa eu ver aqui para mostrar para vocês. Gente, por isso que eu amo ponto invisível, olha aí, não aparece aqui, ó. Olha, não dá para ver. Olha que orgulho desse ponto invisível, gente. Mas ficou aqui, ó, aqui tá ele. Não dá para identificar, né? Olha, uma peça bem acabada. Ela tem mais valor comercial, né? Pode cobrar um pouco a mais por essa peça do que uma peça feita de qualquer jeito, sem cuidados com o acabamento, tá? Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos passar uma costura com um pezinho de máquina. Quem tiver na máquina industrial, usa o pezinho de 0,5. Quem tiver na máquina doméstica, usa o pezinho 0,75 da borda, né? Lembrando, não passem a costura muito na beiradinha, a menos que tu tenha muita prática, e faça bem perfeitinho, que não fique nem um pontinho nem mais para lá, nem mais para cá, nem maiorzinho, nem menorzinho, né? Para não ficar com um acabamento mal feito. Então, sempre um pezinho de máquina, além de que dá mais segurança para a peça, fica um pouquinho melhor na borda, tá? Então, eu vou fazer esse acabamento com o pezinho de máquina. E como eu prometi que a ideia ainda poderia melhorar, eu vou mostrar para vocês uma opção de kit. Vocês podem ter a pronta entrega, o tapetinho pet em formato de ossinho, e eu fiz aqui uma bandana pet, que todos os papais e mamães de pet amam. Fiz aqui na mesma composição do tapetinho, mas ele pode ser num tecido complementar. Já pensou deixar pronta entrega um kit assim? Não há quem resista, é muito lindo. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo o molde do tapetinho e também o link para quem não sabe fazer a bandana pet, aprender e não ter mais desculpa de não ter kits à pronta entrega. Se tu tá com tempo aí no teu ateliê, ou se tu quer fazer uma renda extra, conciliar com outros trabalhos, é uma ótima opção de kit para ter a pronta entrega. Não precisa ser personalizado, basta escolher uma estampa que combine com os pets. Se tu gostou do vídeo, se eu te ajudei, compartilha, deixa um like, se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de tudo. Te espero na próxima semana.